e objetiva. A gente tem falado muito nesses dias sobre o mercado da bola no Flamengo, muito agitado, muito movimentado. Aí Dela Cruz praticamente certo, já assinou um pré-contrato, está esperando só a janela se abrir para assinar o contrato, fazer a transferência lá para o River Plate e tudo ficar estabelecido aí entre Flamengo e Nicolás Dela Cruz. Tem se falado muito também sobre Léo Ortiz no Flamengo. Conturbada essa negociação, o Red Bull Bragantino dificultando ali as tratativas, o jogador já demonstrou interesse em vir atuar no Flamengo, então é uma negociação que está também em andamento e bastante encaminhada. Mas há uma outra negociação que também está em andamento no Flamengo, e é sobre essa negociação que eu quero falar, que é a negociação do Gustavo Scarpa. E eu quero começar essa live fazendo o seguinte questionamento. Gustavo Scarpa te empolga? Você é torcedor do Flamengo. Gustavo Scarpa te empolga como sendo um possível reforço para a temporada de 2024? É um nome que te agrada? É um jogador que realmente vale a pena o Flamengo investir aí um determinado valor, um valor em euro, talvez 5, 6, né, em torno disso, milhões de euros. Lembrando que o euro está na casa de quase R$6, né? Então lá para, sei lá, 30, 36 milhões de reais, não tem esse valor exato, mas é um valor relativamente alto. Será que vale a pena? É um jogador que vale a pena o Flamengo investir para trazer o Gustavo Scarpa nesse momento? E aí eu quero saber o que você pensa sobre isso, tá bom? Então eu vou trazer, eu fiz um raio-x aqui, um pequeno raio-x. Eu não trouxe todos os dados, mas eu trouxe algumas informações do Gustavo Scarpa para a gente fazer um comparativo e tentar chegar a um denominador comum, a uma conclusão, se realmente vale a pena, se realmente se justifica esse interesse do Flamengo no Gustavo Scarpa nesse momento, tá bom? Eu trouxe algumas informações sobre esse jogador para a gente debater aqui rapidamente, para a gente conversar um pouco e você, claro, fique à vontade aí para expressar a sua opinião sobre tudo isso que a gente vai falar, tá bom? Informações aí sobre o Gustavo Scarpa. Lembrando, pessoal, que todas essas informações eu tirei desse site bem aí, ó. O Gol. O Gol é um site especializado, é um site que você pode acessar gratuitamente, tá? E as informações deles são informações atualizadas, tá bom? Então, é um site, o site O Gol, onde você pode pesquisar todas essas informações e muitas outras sobre muitos outros jogadores e muitos outros times de todo o mundo. E aí a gente foi buscar aí essas informações sobre o meia Gustavo Scarpa para a gente tentar chegar, né, a essa conclusão, tirar essa conclusão se realmente vale a pena, tá bom? Eu vou trazer as informações aqui para vocês fiquem à vontade aí, vou estar acompanhando o chat aqui do lado, então vocês fiquem à vontade para comentar, tá? Para opinar aí também sobre isso, dizer o que vocês pensam, porque isso interessa bastante para a gente. Mas vamos conhecer um pouquinho aí do Gustavo Scarpa, para a gente começar a entender essa situação aí. Mas antes de qualquer coisa, já ia esquecendo, quero convidar você, se você ainda não for inscrito, está chegando pela primeira vez, ou já conhece mesmo o nosso trabalho, a gente é um canal pequeno que está começando agora, não recebemos nada ainda do YouTube, precisamos muito da sua ajuda para a gente continuar crescendo, tá bom? Então, se você não é inscrito, considere aí se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, isso ajuda muito também o nosso trabalho, e compartilhar com mais um rubro-negro aí para ele ficar bem informado de tudo que acontece no Mengão. Se você já é inscrito, quero expressar mais uma vez aqui a minha gratidão. Pedir também que você faça o mesmo. Curte, comenta e compartilha, tá bom? Mas vamos lá, pessoal. Vamos conhecer então um pouquinho sobre o meia Gustavo Scarpa. Gustavo Henrique Furtado Scarpa. Uma coisa que me surpreendeu acerca dele, já aqui nessa breve biografia, eu não sabia, apesar do sobrenome, eu não sabia que ele tinha cidadania italiana também. Ele tem cidadania brasileira por ter nascido no Brasil, mas por ser descendente de italiano, ele também possui então aí a cidadania europeia, a cidadania italiana, algo que eu não sabia sobre o Gustavo Scarpa. Ele vai fazer, portanto, é um jogador de 29 anos que fará 30 anos agora no dia 5. Ó. Dia 5 de janeiro ele fará 30 anos, ele que é de 1994. Então fará 30 anos agora em janeiro, mais precisamente no dia 5 de janeiro, logo no início do ano, né, o Gustavo Scarpa, então faz aí 30 anos de idade. Já não é um garoto,
Esse é o primeiro ponto. Não é um garoto, não é um jogador novo, né? Não é um jogador que o Flamengo, se o Flamengo decidir comprar, não é um jogador que no futuro o Flamengo pode revendê-lo. Muito raramente, muito dificilmente isso vai acontecer. É um jogador para vir, se não for para ser titular, mas é para compor o elenco e para ficar por um longo período sem perspectiva de negociação. Tá? Só se talvez for aqui no mercado interno mesmo e assim, não é uma coisa assim a ser considerada com muita credibilidade, tá bom? E aí, pessoal, eu trouxe aqui, esses dados aí são da primeira temporada de Gustavo Scarpa como profissional, quando ele começou a disputar ali os primeiros campeonatos profissionais, aí o primeiro da Copinha, ainda na Copa São Paulo, né, de futebol júnior. A primeira temporada em que ele começou a atuar como jogador profissional pelo Fluminense, ainda lá em 2014. Esses são os dados de 2014. Veja, eu estou trazendo esse dado de 2014 para a gente fazer um comparativo para ver que o quão foi fraca tecnicamente e em termos de desempenho a temporada de Gustavo Scarpa de 2023. É claro que a gente não pode desconsiderar os fatores que podem ter contribuído para isso. A gente vai falar um pouco sobre isso mais lá na frente, quando a gente estiver falando sobre a temporada dele de 2023, lá tanto no Nottingham Forest quanto no Olympiacos, tá? Mas veja aí os dados. Esses foram os dados, esses foram os números, ou pelo menos alguns números que dão conta aí da temporada de 2014, a temporada de estreia no profissional de Gustavo Scarpa. Ele fez, portanto, 7 jogos, né, naquela temporada, sendo 6 pelo Fluminense pelo Brasileirão e 1 pela Copinha, Copa São Paulo Futebol Júnior, quando ele foi promovido ali para o time titular, né? Nesse ano ele fez 7 jogos, portanto, 2 vitórias, 5 empates e 0 derrotas, né? Saldo de gol aí, e o que mais interessa aí é a minutagem dele em campo, foi 122 minutos. Portanto, uma minutagem fraca, mas levando em consideração que era o ano de estreia dele como profissional, é aceitável. Então essa é a temporada mais fraca do Gustavo Scarpa e é compreensível dado o momento, dado que era um jogador que estava subindo da categoria de base para o time profissional, né? Agora eu trouxe um outro dado dele. Agora sim, são dados atuais, veja. Temporada 22-23. Lembrando que a temporada europeia ela é diferente da temporada brasileira. A nossa temporada começa no início do ano e termina no final do ano. A temporada europeia começa no meio de um ano e termina no meio do ano seguinte. Por isso, 22-23. Tá? Então, ele chega lá no segundo semestre da temporada de 2023, que é quando ele é negociado. Portanto, em janeiro deste ano, ele foi negociado no Palmeiras. Saiu do Palmeiras como melhor jogador, tendo sido eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2022. Foi negociado, portanto, com o Nottingham Forest, da Inglaterra. E chegando lá, ele não conseguiu se firmar. Ele não conseguiu fazer bons jogos. Mesmo na pré-temporada, ele já sofreu com lesão. Então, isso já começou a dificultar a situação dele. E aqui a gente já está falando sobre as circunstâncias que podem ter contribuído para essa temporada tão baixa, tão negativa do Gustavo Scarpa, tá? Então, fora a temporada de estreia, lá de 2014, que eu trouxe agora há pouco para vocês, a temporada de 2023 é, sem dúvida nenhuma, assim, de longe, a pior temporada de Gustavo Scarpa como jogador profissional. Pelo Nottingham Forest, ele fez apenas 10 jogos. Ele obteve 2 vitórias, 2 empates e 8 vitórias. Fez um total de 488. Deixa eu ampliar aqui um negócio aqui, pessoal. 488 minutos em campo pelo Nottingham Forest. Essa foi a temporada, a primeira perna da temporada de 2023 do ano. Não vou nem falar temporada, porque como falei, a temporada deles é diferente. Eles já estão lá na temporada de 2023 para 2024. Então,
No ano de 2023, de Gustavo Scarpa, a primeira perna desse ano, que foi disputado na Inglaterra pelo Nottingham Forest, ele em 3 competições diferentes, ele fez apenas 10 jogos, nenhum gol, também não tem assistências, e ficou aí um total de 488 minutos em campo. Portanto, uma temporada muito fraca, um princípio de temporada, né? Muito fraco, uma primeira perna de temporada muito ruim. Primeira perna de ano, na verdade. Para ele seria a segunda perna da temporada 22-23. Alguns fatores que podem ter contribuído para isso. A lesão, que eu já falei agora há pouco, pode ter contribuído para um fraco desempenho e, de acordo com informações vindas lá da Inglaterra, isso já foi um fator que não agradou o treinador, assim, em termos de desempenho e, claro, levando em consideração essa lesão que ele teve problemas físicos lá na Inglaterra. Um outro fator que a gente deve levar em consideração é a adaptação, né? Apesar de ser um jogador experiente, mas é a primeira temporada dele na Inglaterra, em um ambiente diferente, uma maneira de jogar diferente, companheiros diferentes, de tática diferente, tudo diferente para ele, é tudo novo para ele. Então ele ainda está, na verdade, em período de adaptação ao futebol europeu. Isso, claro, pode sim ter contribuído para o fraco desempenho de Gustavo Scarpa nessa primeira perna do ano de 2023 lá pelo Nottingham Forest. Um outro fator, e o próprio treinador do Nottingham Forest reconheceu que pode ter contribuído para esse baixo desempenho do Gustavo Scarpa, foi um problema pessoal que ele enfrentou desde o final do ano de 2022. Não sei se vocês acompanharam o noticiário, que dava conta de que ele sofreu um golpe assim, milionário. Ele junto com o William Bigode e mais um outro jogador que me foge agora, se vocês souberem, deixa aí no chat, que eu não consigo lembrar quem é o outro jogador, mas havia um outro jogador envolvido nessa situação aí. O fato é que o Gustavo Scarpa acabou por perder cerca de 6 milhões de reais, tá? Em criptomoedas. Então, ele teve um prejuízo financeiro muito grande, 6 milhões de reais. E isso, claro, tirou a paz do jogador, isso assim, mexeu com o psicológico do jogador, com a cabeça do jogador, ao ponto do treinador reconhecer que isso pode ter sim contribuído para o mau desempenho do jogador em campo. E a gente entende isso, e eu até concordo com isso, eu acho sim que isso pode sim ter contribuído, porque, puxa, é um investimento, é um trabalho de uma vida, né? Uma conquista de uma vida, e o cara perder assim da noite para o dia, então isso realmente deve ter abalado aí a cabeça e prejudicado o desempenho do jogador Gustavo Scarpa nessa primeira metade de 2023. Então, esses fatores podem sim ter contribuído. Mas mesmo o treinador falando sobre isso, reconhecendo que isso pode ter sido um fator que contribuiu, ele abriu mão do jogador, ao ponto de ele ser emprestado para o Olympiacos, tá? E aí, a partir do início dessa temporada, que lá é começo de temporada, a partir do início dessa temporada, que para nós é o meio do ano, ele foi para a Grécia, para o time do Olympiacos, time esse, aliás, que ele conta com a companhia ali do Rodinei, né? O Rodilindo, né? Ali no Olympiacos. E pelo Olympiacos, ele também já fez algumas partidas até o momento. Ele fez 11 jogos até o momento, tá? Mas poucos como titular também, tá bom? 11 jogos, dentre esses, ele obteve 8 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E ficou um total de 420 minutos em campo. Então, pelo Olympiacos, ele já conseguiu ter um desempenho um pouquinho melhor, porque se levar em consideração o tempo que ele ficou no Nottingham Forest e o tempo que ele está no Olympiacos, o tempo que ele está no Olympiacos é um pouquinho mais curto, é uma perna um pouquinho mais curta, porque ainda não terminou, né, a temporada deles, essa primeira perna da temporada deles lá na Europa. Mas também deve-se levar em consideração que o futebol grego é também um futebol mais fraco, tem um desempenho técnico, uma qualidade técnica um pouco mais, bem mais, na verdade, inferior que o futebol inglês, tá? E aí ele conseguiu ter um desempenho um pouquinho melhor, mas não é nada que agrada. Até por isso, o contrato dele, que vai até o meio
de 2024, porque foi de uma temporada, do meio de 2023 até o meio de 2024, com o Olympiacos, que é um contrato de empréstimo, pode ser rompido uma vez que o jogador pode vir para o Brasil. E aí está cogitando-se muito essa possibilidade de ele vir para o Flamengo, tá? Além de Flamengo, existe ainda o Atlético Mineiro e o Internacional como principais times que estão aí na disputa pelo passe do jogador. Sendo que o Rodrigo Caetano, que é o diretor de futebol do Galo, deu uma entrevista falando que eles não vão entrar em leilão porque não tem condições de brigar financeiramente com o Flamengo. Até porque o Flamengo já chegou e já ofereceu um valor maior. O Galo havia oferecido cerca de 4 milhões de euros, o Flamengo chegou e ofereceu 5 milhões de euros para trazer o jogador. Em que pé está essa negociação? Gustavo Scarpa ainda não deu uma resposta definitiva se deseja voltar ao Brasil. O Nottingham Forest também ainda não se posicionou quanto a valores. Possivelmente deve estar havendo essa conversa entre jogador e clube inglês, que é o detentor dos seus direitos, para tomarem essa decisão. Mas o fato é que sim, o Flamengo está interessado no jogador, já fez uma proposta, ofereceu aí cerca de 5 milhões de euros pelo passe do Gustavo Scarpa, e ainda não obteve essa resposta. Mas a pergunta que eu fiz inicialmente, eu retomo ela agora para vocês, para a gente encerrar esse nosso breve bate-papo aqui. Gustavo Scarpa, dado essas informações que eu trouxe aqui para vocês, ele não fez nenhum gol durante o ano todo de 2023, ele não fez nenhum gol até o momento. Comparado apenas com a sua temporada de estreia no profissional, onde ele fez apenas 7 jogos e também não fez nenhum gol. Essa é a pior temporada, de longe, a pior temporada de Gustavo Scarpa desde que ele subiu para o time profissional, para o elenco profissional do Fluminense até o ano de 2023. É a pior temporada de Gustavo Scarpa. A pergunta é, isso te empolga? Gustavo Scarpa é o nome que te empolga como torcedor flamenguista? Você no lugar da diretoria do Flamengo, de Marcos Braz, de Bruno Spindel, de Landim, você investiria cerca de 5 milhões de euros, próximo lá de 30, talvez um pouquinho mais, 30 milhões de reais, para comprar um jogador como Gustavo Scarpa? Vale lembrar que o Gustavo Scarpa não joga regularmente, tem cerca de 1 ano. Ele passou por um período de lesão, ele passou por esse período de adaptação no futebol europeu, não conseguiu se adaptar até o momento. E além disso tem a questão que eu acabei de falar, que é a questão psicológica do prejuízo financeiro que ele levou aí junto com o William Bigode. Então, todo esse pacote pode sim ter contribuído para essa má temporada de Gustavo Scarpa lá na Europa. E aí eu pergunto a você, flamenguista, você traria o Gustavo Scarpa, levando em consideração tudo isso, você traria, você acha que é um bom nome para vir compor no elenco do Flamengo? Você acha que ele tem condições de vir e disputar no momento em que ele está, tá? A gente precisa levar em consideração o momento. No momento em que ele está, ele tem condições de disputar posição com a Arrascaeta, mesmo com o Everton Ribeiro, caso ele fique, já começaram as tratativas, né, de negociação, com o De La Cruz, com o Gerson, sabe? Com o pessoal que compõe ali o meio-campo mais ofensivo do Flamengo, você acha que o Gustavo Scarpa é um bom nome para o Flamengo? A minha opinião, eu não traria o Gustavo Scarpa. Eu não traria o Gustavo Scarpa, tá? Eu não acho que ele não está em um bom momento, tecnicamente falando. Então, eu não vejo por que o Flamengo investiu um valor tão alto para trazer um jogador que está atravessando um momento nada agradável lá na Europa. Galo e Internacional, perdão, mas até o momento, quem está mais próximo dessa negociação seria de fato o Flamengo. Mas deixe aí nos comentários o que você acha, quero saber disso, quero saber o que você pensa sobre isso. Bom pessoal, era esse o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Se fosse o caso, por gentileza, não sai sem antes deixar o seu like, compartilhar aí com mais um flamenguista, tá bom? Deixa aí o que você pensa, eu quero saber. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, até a próxima live. Saudações rubro-negras.